Oi pessoal, tudo bem por aí? Hoje é dia de podcast e quem vai estar comigo é o Daniel Kaltenbach. Ele tem um canal no YouTube explicando mais um monte de coisa a respeito desse novo episódio que a raça humana vive. Essa conturbação toda, essas transformações, e a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre o momento atual, essas informações, o que é verdade, o que é mentira. Fica comigo que eu volto já já com ele. Vocês não têm ideia do que anda acontecendo aqui, que depois em off eu conto para todo mundo. Eu disse que ele traria ele aqui hoje para a gente falar sobre as coisas estranhas que estão acontecendo. E só tem acontecido desde que ele entrou aqui. Mas este é o meu querido Daniel Kaltenbach. Muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o meu convite. E eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você aqui no teu podcast, isso é maravilhoso, né? É um enorme prazer a gente trocar ideias aí sobre tantas coisas acontecendo, né? Pois é, gente, vocês não têm ideia, eu conheço o Daniel já há alguns anos. E a gente foi andando num caminho meio paralelo, sempre foi, né? Sim, Então eu resolvi trazer ele para falar das coisas estranhas daqui. E até agora só tem acontecido coisas estranhas. O Daniel também faz projeção astral. Que legal. Você sabe que esse detalhe eu não sabia não, né? Pois é. A projeção astral, na verdade, assim, ela é bastante interessante, porque todo mundo faz, né, Cíntia? Todo mundo faz, mas é claro, você tem que ir buscando conseguir tomar consciência cada vez mais profunda, né? Ou seja, no momento em que você está em viagem astral, e buscar também técnicas para que você possa sair no momento que você quer, da forma como você quer, com a consciência que você quer, principalmente consciente, né? Mas o meu conselho para aquelas pessoas que querem começar, a primeira coisa assim é isso, vai buscando tomar consciência realmente durante o sonho, durante a noite, durante o sonho. Acorda de manhã, tenta lembrar bastante do que sonhou, tenta buscar aquelas imagens, que tudo isso vai facilitando, né, a tua comunicação com o astral durante o sonho. Porque o sonho lúcido, ele é a viagem astral. É apenas uma maneira de você entrar, você entra ou pelo sonho lúcido ou através de relaxamentos e tudo mais. Mas, enfim, é um tema muito interessante e tem muita gente que adora, né? Quer dizer, adora pensar, discutir, estudar e fazer a viagem astral. Né? A viagem astral. Eu acho incrível isso. E é incrível como a gente não acredita. Ainda tem gente que não acredita, que sonha, que sai, né? Eu não consigo entender como é que essas pessoas lidam com os sonhos dela. E por falar em sonhos, né? A gente estava conversando aqui antes sobre as ilusões e o que a gente anda vivendo. É impossível ter alguém, por mais tapado que seja, que não esteja percebendo uma dicotomia imensa no mundo. Né? A gente recebe determinadas informações, a gente questiona as informações, tem gente que mergulha nas informações sem questionar nada. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Porque eu acho, você que me segue sabe disso, que o momento é de grande despertar da consciência. Só que as pessoas associam isso a uma evolução espiritual. Aí então eu vou ser evoluída, eu vou evoluir, né, espiritualmente. E a gente não faz ideia que está tudo uma confusão enorme aí. Então vamos começar a falar. O que é que você acha desse momento da raça humana como um todo, né, de estar aqui? Bom, a raça humana, ela está numa fase muito interessante, né? Assim, para quem está encarnado aqui hoje, tá vivendo um momento raro, um momento de, assim, que tanto assim que muitas consciências, muitas almas estão querendo justamente encarnar hoje, então, né, por isso nós temos de 8 bilhões de habitantes crescendo, muita gente de vários planetas, orbes, dimensões, querendo vir para o planeta neste momento. Que é um momento onde se fala de transição planetária, onde nós estamos trocando as frequências planetárias e, por consequência, a frequência de quem vive nesse planeta, em especial sendo, vamos dizer assim, a raça inteligente, por assim, desse planeta, ela precisa subir também, precisa se alterar. E as oportunidades estão sendo de todas as formas para que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente corra atrás.
O problema é esse, né? O problema é que muitas pessoas acham que, bom, já que Gaia vai evoluir, já que vai haver aí uma transição, um pulo de frequência no nosso planeta, eu vou pegar carona junto, né? Ou seja, eu estou aqui, vou junto, e nós vamos para uma quinta dimensão, nós vamos mudar essa frequência, mas a gente se esquece que o trabalho é individual. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar individualmente porque não somos todos nós que vamos acompanhar a Gaia, né? Muitas pessoas, e a gente tem que tomar cuidado, eu, você, né? Todo mundo, ou seja, a gente não tem aquela presunção, aquela arrogância de falar assim, né? Não, eu vou, né? Não, porque muitos acham que vão, mas acabam não indo. Por quê? Porque ainda vai faltar algum estágio, alguma etapa evolutiva frequencial para poder continuar em Gaia. Então, é o momento que uma encarnação aqui, ela vale 10 encarnações nesse momento de 50 anos atrás, 100 anos atrás, de um século atrás. Né? Quando a gente vivia um século atrás e lá para trás, uma vida, você nascia, no jeito que você nascia mais ou menos, era como você deixava o mundo na hora que você morria. Né? Ou seja, não tinha muitas mudanças, não tinha muitas invenções, não tinha muita... mesmo contatos, você tinha contato com poucas pessoas ao longo da sua vida. Hoje não. Hoje as mudanças são todos os dias, as alterações, a ciência crescendo. A gente fala hoje não é mais com 1, 2, 3, 4 pessoas, são com centenas de pessoas diárias no teu trabalho, na tua família, do teu grupo, da tua sociedade. Então, assim, os inputs que nós recebemos, toda essa comunicação que a gente recebe, ela é numa velocidade impressionante. E está crescendo e vai continuar crescendo essa velocidade. Então, né, Cíntia, como é que a gente vive hoje como vivia há um tempos atrás? Não dá. Ou a gente acompanha realmente a mudança, a evolução, entende que o universo está chamando a gente para um despertar individual e coletivo, ou não. Ou então a gente vai querer continuar vivendo como nos séculos passados, e aí nós vamos ter planetas preparados para continuar vivendo como no século passado. Que a gente começa a conversar, a gente até se perde um pouquinho, porque a gente até estava falando um pouquinho antes de começar o podcast sobre as ilusões, né? Sim. Você acredita que nós temos o planeta Terra em várias dimensões, em várias realidades diferentes? Essa é uma pergunta excelente, né? E que quebra a cabeça, né? Quando a gente vai estudar. Mas sim, existem bilhões de versões do planeta Terra. Para você ter uma ideia, vamos imaginar o seguinte: existem até discussões na própria ciência, e discussões que já vinham da Grécia Antiga, né, que diziam o seguinte: olha, é impossível você viver num mundo onde, por exemplo, você tem um movimento. Mas como assim, onde tem um movimento? Vamos fazer aquela história da tartaruga, né, do coelho e da tartaruga. O que acontece? Se a gente imaginar o seguinte, que tem uma corrida entre a tartaruga e o coelho. O coelho, então, tranquilo, deixa a tartaruga sair na frente. Deixa ela dar os seus 100 metros lá na frente, depois ela vai. Aí começa a questão filosófica, que da Grécia já traziam, pra gente chegar nesses multiversos aqui que nós vamos falar. Mas assim, quando o coelho chegar em 100 metros junto com a tartaruga já andou mais 1 metro, certo? Então, nesse momento, a tartaruga está na frente. É como se a corrida estivesse recomeçando. Sai o coelho para pegar esse 1 metro. Quando ele anda esse 1 metro, a tartaruga já andou mais 10 centímetros. E assim vai, só que é infinito. Porque toda vez que essa corrida recomeça para ela andar uma parte, a tartaruga andou outra. Isso vale para qualquer movimento. Começando a entender que na natureza em si não deveria haver movimentos. Não nessa dimensão. Aí entra os multiversos. Na nossa dimensão. Não na nossa dimensão. Aí entra a questão dos multiversos. E que a ciência, a quântica, uma canção fala o seguinte: peraí, existem na mesma realidade que nós estamos aqui infinitas realidades. Só que a nossa consciência, ela acessa uma realidade só a cada momento. Então, quando a gente quer co-criar uma coisa na vida, a gente não está buscando criar uma coisa nova. Nós estamos buscando acessar uma coisa que já existe no universo. Então, é como se tudo já existisse, infinitas possibilidades quânticas, mas a gente, na consciência, naquele colapso de onda, a gente escolhe uma para acessar.
E a gente vai acessando esse mundo que a gente quer viver a cada bilionésimo de segundos. E que o movimento, aí chegando aqui, movimentos, seria na verdade não movimentos na mesma dimensão, seriam movimentos conforme você vai mudando de frames, você vai mudando de planeta, por assim dizer, e aí você vai tendo a ilusão do movimento. Então, que tudo que acontece nessa dimensão nossa, nessa terceira dimensão, seriam ilusões, seriam formas da nossa mente captar realidades que aparentam ser limitadas e são limitadas em termos de física, em termos de mente, em termos de conhecimento. Então a gente vai vivendo a separatividade, a sensação de nós, do outro, do universo. A gente vai vivendo tudo isso, mas como realmente grandes palcos, como realmente grandes ilusões, Matrix, né? Alguns vão chamar de Matrix, que a gente vai vivendo e nela a gente vai tendo ilusão de movimento, ilusão de conversa, ilusão de situações. A minha vida hoje está terrível, está acontecendo isso, aquilo. É uma ilusão. E que está passando, amanhã ela é diferente. E vai ser melhor e vai ser pior de acordo com aquilo que a sua consciência busca. De acordo com aquilo que você quer realmente atingir, você quer criar. Então a gente vive sim num universo multidimensional, onde não só você tem infinitos planetas, Terra, por assim dizer, dentro. É que nem um filme. Né, aquele filme, hoje em dia é diferente, né, a tecnologia, mas o filme, né, na nossa época, é que você tem lá várias fotografias e o filme inteiro já coexiste no primeiro momento. Mas como é que você vê o filme? Você vai colocando a foto, a luz em cada frame e o frame vai andando. Então, quer dizer, você tem ilusão do movimento, a mesma ilusão do movimento, você tem ilusão de uma situação, de um presente, mas na verdade tudo, passado, presente e futuro, acontece ao mesmo tempo e várias realidades multidimensionais acontecem ao mesmo tempo. Então a única coisa, como só para fechar nessa pergunta aqui, quando a filosofia oriental antiga, né, ela fala assim, o mundo de ilusões, ela fala da teia de Maia, do mundo de ilusões. O que se chama de ilusão e realidade? O que é ilusão e o que é realidade? Então a ilusão seria tudo aquilo que está em transformação, que está em movimento, que é tudo nessa terceira dimensão. Na verdade, é aquilo que não é definitivo. Aquilo que não é definitivo. Então nós estamos aqui, mas enquanto nós estamos conversando, o nosso corpo está morrendo, envelhecendo, renascendo, e as cadeiras estão envelhecendo, e tudo está em transformação. Isso é a ilusão. A realidade é aquilo que é hoje, sempre foi, sempre será, não muda. Então a realidade estaria por trás do véu da ilusão, da teia de Maia, e a maior realidade para a gente exemplificar somos nós, a nossa consciência. Então assim, você, né, Cíntia, desde criança é a mesma, a Cíntia, só que você vai como uma passageira, né, vivendo realidades, ilusões, fumaças vão acontecendo, e vidas e histórias, e de repente nós estamos aqui hoje, continuando vivendo tudo isso, mas lá dentro, a nossa consciência, o espectador não mudou. Ele continua sendo exatamente a mesma consciência lá atrás, experimentando situações diferentes, inclusive a ilusão de um envelhecimento, né, de uma sequência e assim por diante. Porque eu acho, sim, concordo com tudo que você está falando, e eu acho que depois da época das máscaras, esse efeito Mandela, ele está muito presente com todas as pessoas. E a gente só não percebe que ele está presente para que a gente perceba essa multidimensionalidade, né, que está atuando na nossa frequência de tempo. É muito simples isso. Né? A gente está recebendo essa informação. Claro que as pessoas não olham com atenção. E existe também o outro lado da questão, né? Nós estamos sendo doutrinados a não olhar com atenção. Sim, né? sim, a tecnologia está, né, obrigando, não, porque ninguém é obrigado a nada. Ela está seduzindo, eu colocaria essa palavra, né? Seduzindo as pessoas a manterem todas, né, o foco completamente desajustado. E isso vai criar algumas dificuldades, né? Sem dúvida. Algumas não, muitas. Muitas, né? Muitas. Porque essa é a questão, é o desvio do foco. Né? Ou seja, porque assim, a gente está buscando esse despertar de consciência, é a nossa percepção do que realmente somos e dessa realidade que vai por trás. Mas ao mesmo tempo, essa matrix, o universo, está colocando para você distrações na matéria. Então falando, não se preocupa com a tua novela.
que está acontecendo na tua vida nesse momento? Qual que é a novela? A novela é que agora o vizinho falou não sei o quê, ou está te incomodando à noite? Então se preocupa com isso, traga raiva para isso, põe energia, contrata um advogado, queira mudar, queira sair, vai. E aí você, olha a energia que a gente perde. E a energia que a gente perde e de repente e constrói aquela novela ao redor disso, e aí é uma outra novela, outra novela, outra novela, a hora que a gente vê o tempo passou, e nós em momento nenhum despertamos. E nós continuamos fechados na Matrix, fechados nas novelas, sem perceber que estamos dando atenção à fumaça e não estamos dando atenção à essência. E às vezes, realmente, a gente falou de efeito Mandela e tudo mais, às vezes realmente a realidade vai nos mostrar, né, certas situações, pensamentos que vão fazer a gente questionar. Mas espera aí, né? O que está acontecendo? Né? Mas como é que pode? Porque antigamente isso não acontecia com essa facilidade. Né? Os nossos despertares, vamos colocar assim, a gente tinha que mergulhar em alguma coisa, né? Era um outro processo. Hoje, quando um cliente, um amigo, não importa, um familiar, ele me pergunta, eu olho e digo, é impressionante como a vida está mostrando de uma maneira muito clara todas as questões que a gente levanta. Exato. É só a gente observar. Exato. Se a gente não, né, antes, não, a gente tinha que estudar, se aprofundar, né? Agora não, só observa. Se você olhar e observar, você recebe informação claramente. Esse é o aspecto da atualidade dessa transição. As informações estão chegando e vão chegar a qualquer pessoa em qualquer momento. Diferente do passado. Sim. Então o que acontece? Hoje as informações chegam. E chegam as informações daquilo que é a essência de tudo, e chegam também, como a gente falou, as fumaças junto, as ilusões, a direita e a esquerda, o certo e errado, o vermelho e o verde, vão chegando tudo junto. Mas hoje o universo, nesse estágio evolutivo que nós estamos, ele quer perguntar para nós o seguinte, ele falou, peraí, mas você está preparado já para tomar as suas próprias escolhas? Para você não depender de um guru, de um líder, né? Como havia no passado. No passado falava assim, quem que é o Papa que entende desse assunto? E era aquele, né? E todo mundo seguia, quem é o Papa que entende do outro assunto? E era assim. Hoje não. Hoje você tem até pessoas que entendem de um lado e de outro, mas você escolhe, porque a realidade chega até você. E uma coisa que você falou que é importante, né? Você falou assim, algo nessa linha, você falou assim, que a gente tem que acessar o escolher, né? Porque é exatamente isso. Não só chega à tua realidade, como qual é a realidade que você quer conhecer? Porque não adianta você ficar sentado. Né? O que você quer conhecer? Que faz sentido. Na tua vida. Não fechar os olhos e falar, eu vou seguir. Exato. Mas assim, e na tua vida, né? Na nossa vida, o que você quer experimentar? Você quer aprender sobre o quê? Você quer aprender sobre o espírito, sobre o universo? Você quer aprender sobre como faz cadeira? Você quer aprender sobre alguma tecnologia? O que você quer aprender? Porque quando você escolhe o que você quer aprender, essas portas começam a se abrir, a informação chega e você pode viver dentro daquilo o tempo que você desejar. E aí, enquanto você está vivendo aquilo, você não está vivendo o resto. Dizem que a cada escolha é uma renúncia. Né? Cada escolha é uma renúncia. Mas hoje a quântica vem nos ensinar uma coisa muito mais profunda. Ela vem falar o seguinte, não, a cada escolha não é uma renúncia. A cada escolha são infinitas renúncias. Porque quando você escolhe viver ou experimentar ou estudar alguma coisa, você está abrindo mão de infinitas outras possibilidades quânticas e realidades. Então aí a importância do que a gente escolhe de viver. Principalmente... Não jogar fora, né, essa oportunidade. Não jogar fora mesmo. Principalmente porque tudo tem a ver e está conectado mesmo, né? Quando eu faço os meus vídeos e tem um monte aí no canal falando sobre Plutão, a entrada dele né, em Aquário, né, essa transformação não é mais geracional, porque é um momento crucial mesmo da nossa civilização, onde a gente vai aprender a se relacionar dentro do grupo de uma maneira consciente e responsável. Perfeito. E eu não posso dar a ninguém o poder de escolher por mim ou dizer aquilo que me serve.
Exato. Né? Então ele vem colocar essa energia da individualidade sem ser como a de antigamente. Porque antigamente a individualidade dava à pessoa orgulho, ego, vaidade e até capacidade de liderança. Hoje a gente não precisa de líder. Não. Eu vou utilizar essa energia para poder conectar o meu poder criativo. Exato. Né? E descobrir coisas aqui. É muito então, importante isso que você está falando, porque é. assim, a gente entender que é o momento da gente liderar a nossa vida. Exatamente o que você falou. Esse é o momento. Esse é o despertar, faz parte do despertar. Isso. É você liderar a sua vida. Então, a gente precisa sair daquela posição de vítima, de que as coisas acontecem ao nosso redor, a vida não é do jeito que eu gostaria, de que, né, parece que o universo está sempre contra mim, ou quando eu vou fazer, começo a fazer, dá errado. Não, vamos sair disso. Porque isso é uma dessas ilusões, é uma dessas fumaças que a gente pode escolher viver e repetir internamente. Pensa que existem outras infinitas possibilidades quânticas e que você pode escolher o que você quer co-criar. Você pode escolher o universo que você quer viver, a multidimensionalidade. Você tem essa escolha toda na sua mão. É como se o universo falasse: faça. Faça o que você quiser. Escolha o que você quer. Só que escolha sabiamente. Não desperdice seu tempo. Não desperdice sua oportunidade de encarnação. Então, mas escolha, faça, corra atrás. Porque essa é a oportunidade, porque assim, tudo que a gente correr atrás hoje, nós vamos receber informações, as portas serão abertas, como se diz, né? Bata e a porta se abrirá, mas você tem que bater. Você tem que bater, você tem que saber que você quer entrar naquela porta. É você que tem que bater. E você que tem que bater. Você não tem que seguir quem bateu e abriu. Bateu, não, eu vi lá que bateu, eu tô indo atrás. Não, atrás. Você bate. O que você quer da tua vida? O que você quer conhecer, o que você quer aprender, o que você quer experimentar, o que você quer crescer. Eu preciso mais amigos, vai fazer os seus amigos. Eu preciso mais relacionamentos, vai fazer. Eu preciso mudar de emprego, vai se mexer. Eu preciso... O que for, eu preciso melhorar meus relacionamentos em família, vai melhorar, vamos trabalhar tudo isso, porque o universo está dando a chance para todos nós encarnados hoje aqui, de cada um ser líder de si próprio, da sua vida, e como você falou, ainda Plutão chegando a essa individualidade, mas ao mesmo tempo aprendendo a trabalhar no grupo. No grupo. Né? Aprendendo o despertar coletivo. Né? Exatamente. Claro. Há um despertar coletivo que é necessário. Então temos que aprender esse despertar coletivo, mas através da nossa liderança individual. Essa é a diferença. Não é mais o coletivo que a gente corre atrás de coletivo, não é a gente liderando e fazendo o coletivo correr atrás de nós. Na verdade, eu até coloco uma palavrinha meia gasta, né? Mas a gente aprende a criar egrégoras. E a egrégora não é feita com uma pessoa. Exato. Né? É a força de várias pessoas, nem que sejam 2, 3, mas aquilo se torna uma potência, né? Uma energia. Então, é um momento muito especial. Além de estar tudo à nossa disposição, porque está mesmo, o que é que você sugere para que a pessoa tenha esse insight, perceba que não precisa ser um seguidor, pode ser um co-criador. O que é que ela pode fazer para começar? Porque tem gente que, né? Então eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir para o Himalaia e meditar? O que eu tenho que fazer? Então, há alguns aspectos interessantes aí, né? Primeiro, antes de até responder isso, mas você comentou aqui sobre a egrégora. A egrégora é essa soma de energia, né, entre as pessoas que vão co-criando realidades. Então, por exemplo, uma egrégora pequena, nós dois aqui conversando nesse podcast, junto com as pessoas que estão lá, isso aqui é uma egrégora. Nós estamos formando aqui uma energia, um pensamento, uma forma de agir, uma forma de... tudo isso está influenciando as nossas vidas e nós estamos em conjunto nessa egrégora, concordando que isso é uma realidade que vale a pena ser dividida, que vale a pena ser, vamos dizer, experimentada, compartilhada e que vai nos levar a um patamar superior. Isso é uma egrégora. Então existem várias egrégoras pelo mundo afora e a gente vai criando, vai juntando essas pessoas todas para essa egrégora, né? Para que isso aconteça. Então eu só queria fazer essa observação e agora me perdi. Daí o que a pessoa... o que a pessoa pode fazer, né? Exatamente. Né? O que ela pode fazer, porque que é fundamental. É diferente. Porque antigamente a gente não questionava muito o nosso papel dentro do universo coletivo.
né? Muito pelo contrário, a gente precisava ser aceito, porque existiam vários traumas envolvidos e vários, né, contextos envolvidos aí. Então a gente precisava ser aceito, ser amado, ser aprovado, e a gente vivia em função dessa. Em função disso, era a vida correndo atrás de ser aceito por alguém, pela sociedade, por um grupo. E isso continua ali dentro de nós. A gente tem que entender que mudou. Não é mais ser aceito, assume a rédea da vida. Como é que se faz isso, né? Houve um tempo em que se falava assim, né? Quando você falou do Himalaia, né? Eu vou lá para o Himalaia, vou numa gruta ali dentro, eu vou ficar lá dentro e vou, né? Esse é um caminho que foi importante até no passado para muitas pessoas que queriam se encontrar e tudo mais. Mas eu, na minha opinião, hoje não é o caminho, o melhor caminho. É um caminho, não é o melhor caminho. Por quê? Porque o melhor caminho ele está nessa egrégora, ele está nessa importância da coletividade. Se houve um momento lá atrás que o despertar podia ser muito individual, hoje isso já é diferente. Hoje a maior importância do nosso despertar individual é despertar junto à coletividade. Então a gente tem que participando, estando ativo, né, naquilo tudo. Então, como fazer? Né? Acho que é para as pessoas, né, que querem realmente assumir a liderança de sua vida, assumir a liderança dos seus projetos, a liderança daquilo que gostaria, da sua capacidade de cocriação. Parece piada, mas o primeiro passo é querer. E parece assim tão óbvio, né? Mas não é nada óbvio. Porque muitas pessoas passam na cabeça a ideia, mas quando fala assim, eu vou transformar minha vida, eu vou mudar, eu vou correr atrás desse projeto, eu vou fazer o que eu quero, eu vou liderar, não conseguem sair do lugar. E por que não conseguem sair do lugar no primeiro momento? Porque não querem de verdade. Porque uma coisa Você acha que é o medo do novo ou é o condicionamento dos hábitos e dos registros que a gente tem que ver? Excelente. Eu acho que primeiro é o condicionamento, como você falou, porque assim, nós estamos condicionados, né? Já muitas encarnações e sociedade e tudo mais. É um problema. Que é um problema. Eu não posso ser diferente, eu tenho que ser igual, eu tenho que seguir o grupo, eu tenho que estar ali encaixado, eu tenho que ficar quieto. Eu não posso, né? Porque aquele negócio, se eu aparecer, vamos dar martelada na cabeça, né? Então, esse é um condicionamento. E aí vem o medo, que é a consequência de tudo isso também. Então tem um medo. Eu prefiro às vezes ter uma vida triste, uma vida deprimida, uma vida fechada, uma vida sem, né? Ou seja, sem tudo daquela luz que eu podia colocar na minha própria vida, mas eu não tenho que enfrentar meu medo, eu não tenho que enfrentar alguma crítica, eu não tenho que enfrentar a mim mesmo, porque muitas vezes a pessoa não confia em si própria. Então ela fala, eu vou me mexer, vai dar errado, eu vou ficar chateada comigo mesma. E ela ela congela. E tudo isso faz parte do medo. O medo congela a gente. Você fica parado. Você não acredita mais em você, não acredita mais no universo, não acredita mais nas suas capacidades, não acredita mais nada. Você congela. Então esse querer, ele tem que ser maior do que o teu medo. Ele tem que ser maior do que esse congelamento. Você tem que falar, eu quero mudar minha vida. Eu quero realmente direcionar minha vida para cá, direcionar para lá. Então, querer é o primeiro passo. Querer. No segundo momento, depois do querer, que é metade do caminho andado, começa a ter ação. A gente vive nessa fumaça, mas essa fumaça toda ela não acontece ao acaso. Ela acontece de acordo com nossos pensamentos e nossas ações. Então é como se fosse uma escada que cada degrau é construída após a construção do degrau anterior. Se eu quero chegar no local lá em cima, eu tenho que construir o primeiro degrau. Quando eu construir o primeiro degrau, o universo vai me trazer todo o material para construir o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, e eu posso ir embora. Mas eu preciso ação, eu preciso começar a construir o primeiro degrau. E para tudo na vida, você tem o primeiro degrau. Então, se é um relacionamento que você está buscando, a pergunta que você tem que fazer, você quer? Quero. Então, qual é o seu primeiro degrau? Você sai na rua para conhecer gente? Você se expõe? Né? Como é que você poderia conhecer mais gente? Que grupo você poderia frequentar? Onde você poderia ir? Porque isso são atitudes, são atitudes que vão te permitir que o universo movimente as realidades ao seu redor. Perfeito. É uma profissão. Você mandou o teu currículo, você mexeu o teu currículo, você mandou o teu currículo, você falou com alguém, você correu atrás. Mas não tem mais. Começa. A hora que você começa, a coisa começa a acontecer. A hora que você vê, você está lá empregado no lugar, daqui a pouco você está realizando aquilo que você quer. Isso vale para tudo, qualquer coisa que você queira criar. O problema é quando a pessoa chega no estágio, né, de depressão, às vezes tão profundo, energético e tal, que ela não quer criar mais nada, né, que é a depressão profunda. Então, o problema hoje do nosso século, de depressão profunda.
Uhum. E para depressão só tem um jeito, é você reencontrar a tua essência. Não tem outro. Não tem outro. E o que tua essência quer? A hora que você reencontrar a tua essência, você vai descobrir o seguinte, que você quer uma coisa só na vida, ser útil. Para ser útil é você servir. Para você servir, você vai voltar a essa ideia de projeto. Essa coisa do servir é muito importante, porque a gente vai entrar em questões aí de dogmas, onde você aprendeu que servir é esquecer de si próprio. Uhum. Tá? Então, isso é mais uma pedra no caminho que você vai ter que arrancar de dentro de você. Sem dúvida. Né? Porque eu não consigo me reestruturar e tomar de volta o poder que é meu de cocriar se eu não voltar a lembrar de mim. Exato. Parece, né? É óbvio. É óbvio. Isso, né? E é a coisa difícil da gente de mudar e compreender dentro de nós. Mas é exatamente isso. Na verdade, eu acho que esse momento agora a gente está fazendo uma profunda reavaliação e lavagem interna, né? Sim. Porque foram muitas informações, foram muitos hábitos, dogmas, condicionamentos e principalmente imposições. Sim. Você imagina quantas pessoas ficaram com medo de abrir a porta e fazer diferente, porque o diferente estava relacionado ao mal, ao ruim, à punição. Olha, é só olhar a nossa história, é só pegar as historinhas, pega os livros da civilização. O que eram as bruxas sendo queimadas? Bruxas, é diferente. tudo. Quem que eram? Os grandes pensadores, eles foram perseguidos. Exato. Né? Porque pensavam diferente, falavam diferente, agiam diferente. Exato. E a gente realmente, as portas estavam fechadas para isso, mas abriram. E que é uma prova de que abriram? Na verdade, não existem mais portas, né? Só aquelas que você mantém. Que você não tiver pensado, que você, na tua ilusão, quiser manter fechada. Exatamente, né? Isso. E é muito claro da gente ver isso. Se a gente pega a história da humanidade, a gente está falando aí, vamos falar da história contada aí, né? Dada aí, fala de 10 mil anos, a gente está na pré-história, enfim, vamos seguir essa linha, né? Para não complicar. Mas ok, passamos 10 mil anos fazendo o que como humanidade? Guerra. Uhum. Então são 10 mil anos que a gente estava querendo pegar o campo mais fértil do vizinho do lado, né? Conquistar, aumentar o poder, fechar, perder, matar, morrer, tal. E tirando as grandes sabedorias que vieram já desde o começo da humanidade, também é outro assunto, que acho que hoje não vamos poder falar, mas que enfim, né, que são as grandes sabedorias milenares que vieram do berço da civilização, enfim, então deixando elas de fora, o resto que a humanidade foi desenvolvendo ao longo do caminho era o quê? Então eu tenho uma carroça. Eu agora tenho uma carroça que tem um parafuso o melhor, de cobre ou de ferro ou de não sei o quê. Agora eu tenho uma espada, eu consegui lascar essa espada melhor ou pior, eu consegui mais longe, tem um arco melhor, pior. Mas as próprias invenções e mudanças eram muito devagar, muito graduais. Foram 10 anos praticamente, elas quase não houveram. De repente, nós entramos na 1800, 1700 e pouco, 1800, Revolução Industrial e Iluminismo, e de repente, e nada é por acaso, né? Não, de repente nada é por acaso, a humanidade é como que germinada por sabedorias, por genialidades, e a gente começa a descobrir tudo que é invenção. A gente descobre máquina a vapor, tear a vapor, avião, trem, carro, submarino, tudo. E de 200 anos para cá, a gente começa então isso numa curva geométrica, ainda aumentando cada vez mais. E hoje estamos aqui com computador, celular, iPad, internet, intercomunicação, redes sociais, 1 milhão de coisas. Pensando da mesma maneira. Ainda pensando da mesma maneira. Por quê? Porque quem trouxe tudo isso não foi exatamente nós. Isso foi colocado para nós. Para que através dessas mudanças todas a gente tenha condições de pensar de outra maneira. Né? Então a gente tem que usar tudo isso agora para isso que você falou. Temos que pensar de outra maneira. Começar a entender que tudo isso está ao nosso redor, informação, tecnologia, não está aí por acaso. Está aí para que a gente pense de outras maneiras, de outras formas. Isso faz parte da transição planetária. Então tudo isso não foi trazido ao acaso. São informações, são muitas coisas acontecendo para que a gente possa sair daqueles 10 mil anos que a gente não ia. Na verdade, não sair do lugar. Não sair do lugar. Né? Falando, não, agora você vai sair do lugar pro bem ou pro mal. Às vezes eu até penso que o tempo, antigamente, ele girava numa velocidade
porque nós todos girávamos nessa mesma velocidade, Sim. né? Sim. E eu fico pensando, não, quando eu era menina, eu lembro que a gente eu olhava para o relógio às 3 horas da tarde, que era esse o horário. Uhum. E ele não passava. Exato. Você Não, lembra das disso? 3 às 6 é uma vida. Meu Deus, ele não passa. Agora a Uma gente vida. olha e diz, como assim, hoje é sexta-feira? É. Né? Exato. Então, eu não vou nem colocar Exato. de 200 anos para cá, mas vamos colocar aí de uns 5, 6 anos para cá. O mundo começou a girar de outra maneira, porque eu acho que um número significativo de pessoas, tudo que eu vou falar agora, as pessoas podem dizer a mulher perou de vez, mas como nós começamos a ser um número mais significativo, Uhum. com pensamentos diferentes, acessando outras realidades, o mundo começou a girar numa outra frequência. Então o tempo, todo mundo diz, o tempo está passando muito rápido. Não, ele não está passando muito rápido. Talvez a gente esteja na frequência correta do tempo para captar e mudar aquilo que a gente ficou por centenas de anos Exato. cozinhando. Então, quando você fala que não mudava muito, porque ninguém despertava muito, né? E a gente pode olhar isso com uma curiosidade. Sim, não, é perfeito. Porque E você falar falou da assim, egrégora, é isso, ou seja, mas já era a egrégora do mundo na época, não tinha muitas mudanças. Agora é o que você falou. Agora, várias tem pessoas no várias. mundo, num número muito grande, começam a ter outros insights, outras ideias, entram em outras dimensões, voltam, trazem ideias, outros planos. Você começa a ter comunicação com uma série de coisas, trazendo para a Terra. Então, hoje na Terra nós temos uma egrégora muito mais diversificada, com muito mais informação, muito mais coisas, que fazem com que as pessoas tenham que lidar com muito mais coisas, muito mais coisas. Claro. E a sensação de tempo é outra, Claro. sem dúvida, a sensação de tempo é outra. Porque, na verdade, o tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão. Né? A gente não pode imaginar que lá fora, né, Deus está com os reloginhos dizendo hoje é 2 da tarde. Isso é impossível, né? E vamos agilizar, né? E vamos correr, agilizar, né? Termina o seu tempo aí, não existe isso. Não existe. O tempo é só aqui. Tá Então, aqui, ó, né? O tempo exatamente, isso. ela faz parte dessa ilusão toda. Então, se eu estou tendo a ilusão da percepção do que está acontecendo, das fumaças que nós estamos conversando acontecendo, o tempo faz parte dela. Então, e chega um momento em que a gente fala assim, poxa, o tempo está correndo muito, eu tenho muito para fazer, e aí você começa a falar, eu quero fazer muita coisa. Sim. E você começa a entender que você, se antigamente realmente das 3 às 6 não acontecia nada, mas você também tua atividade era mais ou menos uma, agora das 3 às 6 é muito rápido, mas você consegue realizar, se você parar para pensar, muitas coisas e agir em muitas frentes diferentes. E que também, ou seja, aí você começa a perceber o seguinte, não é só a sensação do tempo tá mais rápido, tá tudo acelerado. Então eu também estou acelerado, eu também estou fazendo mais coisas ao mesmo tempo, tomando mais decisões, pensando mais, falando com mais pessoas, tudo está acelerado. Sim. Por quê? Porque a minha experiência de hoje, como nós estamos nessa fase de transição, a espiritualidade ela não quer apenas que você evolua naquela velocidade de 10 mil anos. Não, ela falou, é agora, são esses 200 anos aí, tem uma transição, é agora, tem que ser agora. Então a velocidade é acelerada para todo mundo. É o que eu digo, é uma encarnação que nós vivemos hoje que vale por 10 encarnações anteriores. Hoje eu não preciso ter várias encarnações para viver o que eu vivo numa única aqui. Numa única eu aprendo, eu transformo, sou capaz de despertar numa frequência jamais imaginada em outras épocas. Eu sempre digo que a gente foi treinado para a guerra, por isso que a gente está aqui agora. Exato. Não é? Se a gente foi treinado, faça um bom trabalho. Exato. Não é? E fomos mesmo assim, cada um de nós que está aqui, por isso que tá todo mundo achando que tá todo mundo ficando louco, tá mesmo, né? Porque assim, é tanta coisa que a gente olha e fala, gente, eu tô ficando louco. Claro que a gente tem que discernir as coisas, porque tem muita piração por aí, sim. Sim. Né? Sim. Mas ela também, essa piração toda faz parte de um exercício para que você aprenda a discernir. Exato. Né? Por que a realidade do louco seria diferente da nossa? Se é que a gente não é o louco, né? Mas enfim, por que seria diferente? Não é. O louco está experimentando uma realidade que é tão real para ele quanto a nossa realidade. Tão real quanto. Não tem diferença nenhuma, porque o que muda é a fumaça. Ele tem um diagnóstico do médico e nós não. E nós não, exatamente. Ele tem uma referência própria, nós temos outra referência dele mesmo, mas é só isso que muda.
Agora, o que ele está aprendendo, né, a consciência dele numa experiência que ele está vivendo como for, ele está vivendo aquela realidade. Assim como nós estamos achando. Porque nossa realidade é melhor do que a dele? Não é. Isso é tudo uma ilusão. Então, assim, não é mais nada. Quando a gente sonha, vai dormir. Falando de projeção astral, você vai para outras realidades. Essas realidades são menos reais ou mais reais do que essa? Não. Elas são tão reais quanto a nossa realidade. Claro. Aí você fala assim, poxa, mas você tem um plano mental, você tem um plano astral, você tem planos superiores. Nenhum deles é realidade. Todos eles são parte de uma matrix. Todos eles são parte de ilusões. Porque todos eles estão em transformação, ainda em níveis diferentes. Uhum. Então você pode viajar para planos diferentes, que são fumaças ou realidades diferentes. Se você faz uma comparação de alguém que está nesse plano com esse plano, fala, esse cara aqui é louco, não percebe. Então, por exemplo, até uma viagem astral, né? A gente estava comentando antes assim, né? Numa viagem astral, você pode de repente ir numa viagem astral e ir para o mundo mental, para o plano mental. Uhum. O plano mental, ele é muito individual. Ele pode ser coletivo também, como os próprios umbrais também são formados planos mentais, mas enfim. Mas ele tem uma transformação muito rápida e está muito linkado àquilo que a pessoa pensa e acredita, vai transformando muito rápido. Como se fossem, então, as ideias associativas. Exatamente, associativo. Então, quer dizer, agora quem está de fora, por exemplo, vamos dizer que eu estou numa viagem astral, vivendo aquele mundo mental e vendo uma série de realidades transformando. E alguém está num outro plano aqui, ou num plano astral, olhando eu na viagem astral, acontecendo tudo isso. Ele olha e fala assim, ele não percebe que tudo isso que ele está criando é uma ilusão? Ele também não está percebendo que o que ele está criando aqui é uma ilusão também. Porque tem outro que está percebendo daqui, mas para ele é uma ilusão, porque ele não está vivendo essa realidade, mas ele está vivendo a realidade onde eu estou criando realidade no plano mental, e ele acredita que o que ele está vendo é real, mas que o que eu estou criando não é. Mas é claro que o que eu estou criando é real também. Não sei se eu dei um nó muito grande aqui. Mas talvez para você. Mas assim, o fato é, a gente cria muitas realidades em planos diferentes e todas elas são reais. O que acontece é que alguém de uma outra realidade imediatamente paralela, que pode ser aqui, não, nós mesmo numa percepção diferente, a gente pode achar que o outro está louco ou que não está louco, mas não existe isso. Não existe isso. Porque no final a única realidade, como a gente viu, é de fundo, que é a consciência que está evoluindo, que está crescendo, que está se expandindo com a realidade que for. Então você como louco, numa experiência que é temporária, sempre temporária, você aprende. Claro. Você está aprendendo. E depois a gente pode pensar até que a gente só está num processo de reintegração a uma consciência maior. E se isso for real? Sim, sim. Aliás, faz muito sentido, né? Porque nós somos unidos na consciência. Uhum. Nós somos realmente, assim, quando se fala de faíscas, ou centelhas divinas, que vieram da onde? Da mesma fonte. Todos nós viemos da mesma fonte. Todos nós temos o mesmo objetivo. Todos nós somos amados da mesma maneira pela fonte. E todos nós estamos caminhando em direção à fonte nessa evolução, né? Que é em direção ao amor máximo e tal. E o que nos faz, por exemplo, se a gente pegar estudos de Cabala e vários outros estudos também universais, eles vão dizer exatamente isso, que na verdade nós somos um reflexo dessa divindade que se separou, por assim dizer, para ter experiências nesse nível individuais, e que pouco a pouco nós estamos voltando nessa consciência, mas já evoluída, já tendo percebido tudo isso, para a essência divina de novo. Sim. Que é a mesma história de Adão e Eva. A mesma, né, vamos dizer, lenda, fábula, ou como que você chamar, a história de Adão e Eva. O que é Adão e Eva? Adão e Eva justamente são um casal, a população, a humanidade que estaria no paraíso, junto com Deus. E de repente, a hora que ela decide, né, através da metáfora da maçã e tudo mais, ela começa então a ir conhecer o bem e o mal. Ela come o fruto do bem e do mal, que significa o quê? Que ela agora quer ser igual a Deus. Para ser igual a Deus, ela tem que sair da ignorância daquele mundo primitivo e conhecer o bem e o mal. Ou seja, viver o mal, viver as coisas ruins, viver as coisas boas, para começar a entender o que é o bem e o que é o mal. E aí, com essa sabedoria paulatina, né, Adão e Eva voltarem ao paraíso. Mas não mais como aqueles selvagens que não sabem usar, mas como espíritos de extrema luz que compreendem profundamente o que é o bem e o mal, assim como Deus.
Né? Então, essa questão ela está embutida em várias histórias, né? Em várias situações. Isso aí do retorno. Do retorno. Do retorno. Né? Do retorno. Então, quer dizer, e é isso, nós estamos aprendendo, caminhando, até um dia que, né, a gente vai saber bem mais do que hoje. E me fala uma coisa, você acha que existe um tempo para que isso se conclua? A gente tem ouvido tanta história, né? Olha, o tempo está acabando, olha, assim, está pouco tempo. Eu mesmo digo para o meu grupo, aproveitem o tempo. Eu não digo que o tempo está acabando, né? Mas aproveitem o tempo, porque é agora. Sim. Olha, eu vejo o seguinte, você tem que dividir o tempo para responder isso, né? Porque assim, o tempo não acaba nunca. Nossa vida é eterna, então assim, nós temos um tempo infinito para fazer o que quiser, para caminhar como quiser. A questão neste tempo existem oportunidades. Oportunidades de você acelerar, oportunidades de você sofrer menos, ou seja, você pegar atalhos que vão te trazer felicidade mais fácil, ou sofrimentos maiores. Então você tem oportunidades que você escolhe pegar ou não pegar. O planeta Terra, aí quando a gente vem para esse teatro aqui, vem para essa matriz, vem para o planeta Terra, para essa dimensão que nós estamos, ele está passando por uma transição. Então, dentro do tempo do planeta Terra aqui, nós temos claramente um momento que a gente falou de 200 anos para cá, que começou ali uma transição, um momento de transição, e que é um ciclo. Ele vai terminar esse momento de transição e vai deixar, então, uma continuidade, mas depois de muita transformação. Então, esse momento é de muita transformação. E esse tempo vai acabar. Nós vamos chegar ali na frente, que não está longe, vamos dizer, que é o fim da transição planetária, onde começa uma nova era, uma nova fase, onde nós vamos começar a sexta raça humana, onde nós vamos, enfim, né, várias coisas acontecendo num outro patamar, numa outra frequência. Agora, então o tempo está acabando? Sim, para quem quer aproveitar este barco, esta experiência, para quem quer viver isto, está acabando. Né? Ou seja, porque a gente não tem mais, por exemplo, depois dessa encarnação, eu não sei nem se a gente vai ter outra em transição planetária ainda. Então, se você não tem aquele nível para continuar tendo o direito de ter a experiência individual nesse Matrix Terra posterior, se você não tiver esta evolução mínima, você não vai. Não vai. O joio do trigo. Aí é a separação do joio do trigo. Sim. O trigo pode ir, tem opção. O joio não vai. O joio vai para onde? O joio vai continuar no seu tempo, em outros planetas, em outras situações. Isso é legal porque as pessoas colocam muito punição, pecado, culpa, né? Essas coisas. E não tem, cada um escolhe aquilo que quer viver. Exato. Né? E é um momento muito democrático, vamos colocar assim. Exato. As pessoas escolha. entendem, mas é uma escolha. Você quer ficar e acreditar em tudo que você manteve até hoje? Acredite. É a sua escolha. É o seu momento. É o seu momento. E, obviamente, a sua escolha vai se materializar naquilo que você está Aquilo que você está escolhendo. Você está escolhendo. Exato. Sua opção. Exato. Né? Então não existe muito essa coisa desse conteúdo, né, de culpa, de punição, de Jesus vem pecado, não existe culpa, isso. castigo, nada. Isso tudo é balela. Isso não existe. É uma coisa para se prender a gente mesmo. Exato, é coisa dogmática, religiosa. Você fala pecado, o que é o pecado? O pecado é quando você age fora do dogma da religião. Agora, é fora do dogma de Deus. Qual é o dogma de Deus? Deus colocou todo mundo aqui para viver nas suas evoluções, nos seus crescimentos. E cada um vai fazer suas besteiras nessa evolução. Claro. Como eu falei de Adão e Eva. Faz parte, porque senão você não aprende. Você tem que fazer besteira para aprender. Como eu falei de Adão e Eva, eles só conheceram o bem e o mal. Somos nós conhecendo o bem e o mal. Então nós vamos praticar o mal e vamos praticar o bem. Só que qual que é o ponto? Deus falou assim, você pode praticar o que você quiser, eu te dou livre-arbítrio. Eu não vou ficar te punindo por cada coisa que você faça. Porém, pior, né? Punindo por coisas que você nem sabe que você nem sabe o que é, que você nem tem consciência ainda que você está fazendo errado. Exatamente, né? Então não faz sentido nenhum essa questão de pecado e de castigo, né? Porém, aí as pessoas perguntam assim, mas então eu posso fazer o que eu quiser, né? Então o mundo é livre, eu posso sair por aí fazendo absurdo? Porém, tem os poréns. Nós estamos experimentando o bem e o mal. Existem as leis universais. As leis universais. Uma delas, por exemplo, que é, vamos dizer, a lei do retorno, lei de causa e efeito. Então, o que acontece? Se eu estou querendo experimentar o mal, eu posso. É um direito meu. Eu quero ir lá e eu quero arrancar o dedinho daquele cara que passou na rua. Eu vou lá, arranco o dedinho do cara que passou na rua. É um direito meu.
espiritualmente falando, É né? claro. Agora, o que acontece? A partir do momento que eu faço isso, eu gero consequências. Consequências energéticas, consequências porque eu estou desequilibrando o universo em amor, uma série de consequências, enfim, de leis de causa e efeito, etc., que vão fazer com que eu vou sentir assim dentro de mim, nossa, foi gostoso amassar o dedinho dele, eu gostei, me deu uma boa sensação, eu saí querendo amassar mais dedinhos, maravilha. Mas de repente, você percebe o seguinte, que outra pessoa vem e te amassa o teu dedinho, aí você não achou tão gostoso. Ou aquela pessoa que você amassou o dedinho, no dia seguinte ela quer se vingar, ela foi na tua casa e pôs fogo na tua casa e não sei o que, você não gostou também. Aí você começa a perceber que toda vez que você amassa o dedinho de alguém, você tem alguns retornos que não são agradáveis. E você vai tendo isso até um dia que você percebe e fala, quer saber que não amassar o dedinho da pessoa é muito mais agradável para mim do que amassar? E aí você começa a ajudar o dedinho da pessoa e você começa a ver que você tem retornos mais positivos. Então isso é conhecer o bem e o mal. Você vai jogando e você vai percebendo. Então o que acontece? Deus deu livre-arbítrio pra gente em tudo. Mas Ele não deu num único ponto na nossa evolução. Ele sabe que a gente vai jogar com bem e mal. E que no final a nossa conclusão sempre vai ser, no final, de que a gente deve seguir o amor, a gente deve seguir o bem. Então Ele sabe para onde nós vamos. Mas a forma desse caminho é de cada um. Cada um segue como quer. Então não tem pecado e castigo. Agora tem retorno? Tem. Tem retorno por quê? Porque se não tiver um retorno, eu não aprendo. Mas é um desdobramento normal. É um desdobramento normal. De Deus. E isso não é castigo. Não. Isso é retorno de lei universal. As pessoas confundem. Não é Deus falando, agora eu vou castigar. Não. Isso é o seguinte, você desequilibra o universo vai te trazer de volta até a hora que você reequilibre. Normal. Né? Então, realmente, pecado, castigo, todas essas coisas são besteira. Mas os retornos são verdadeiros. E aí vem a pergunta, o que você quer fazer da tua vida? De novo, a gente volta, o que você quer fazer da tua vida? De novo a gente para, né? Na escolha consciente e que ela traz mesmo sincronia. Não adianta que é sincronia. Se a pessoa está vivendo hoje, aqui na Terra, e ela está gostando de viver uma situação onde ela pode praticar um pouco de corrupção no dia a dia dela. Pratica corrupção, ganha um dinheirinho, gasta aquele dinheiro gostoso, prejudica alguém, quer mostrar poder, coisas às vezes do dia a dia, tá? Coisas simples, dentro de uma empresa, dentro de uma situação, mas ela tá gostando daquilo, e ela tá gostando daquela competitividade, ela tá gostando, sabe aquela, né, aquela novela mais baixa, mas que a pessoa gosta, ela tá optando por isso. Aí eu pergunto, como é que ela vai fazer uma transição para um mundo, vamos dizer, né, de regeneração e tudo mais, onde o bem prevalece com o mal, se não tem o que ela tá gostando? Deus não vai fazer o absurdo, vai ser um castigo para ela colocar ela no mundo melhor. Ela não quer estar no mundo melhor, ela quer estar no mundo ainda aqui. Por quê? Porque ela precisa disso, ela ainda está nesse estágio de aprendizado, testando o bem e o mal. E se você tirasse ela daqui, jogasse ela no mundo melhor, você ia tirar a oportunidade dela crescer. Sim. A oportunidade dela aprender. Então, quer dizer, então seria um mal. Então é o joio e o trigo, mas cada um escolhe. Se está gostoso para você, não tem problema. Tem muitos planetas que estão preparados, estão sendo preparados, foram preparados para você viver a novela que você quer viver. E você vai viver aquela novela o tempo que você quiser. Até um dia que você vai estar naquele planeta e falar, não aguento mais isso aqui. Não aguenta mais? Então muda. Isso mesmo. Perceberam, né? Esse é o momento que a gente está vivendo. Não é? Esse é agora, agora. Não deixa para depois, não, é agora. É agora mesmo. É agora, aproveita. Faz, acontece, cocria, muda, transforma, usa sua liderança, seu poder. É agora. Por isso eu vou convidar vocês a virem fazer parte dessa egrégora. A egrégora dos pensadores livres, né? Para que a gente possa... claro que tem muita gente competente nessa egrégora e tem muita gente preparada para dar uma orientação, não é para seguir não, né? Porque a gente não quer, eu não quero essa responsabilidade. Sim, cada um escolha o que quiser escolher. Né? A gente ensina o que a gente aprendeu, mas Exato. cada um por si, faça a sua parte na sua medida. Exato. Porque não é? Essa é a liberdade, né? Que a gente conquistou, graças a Deus, né?
Amém. Amém mesmo. Esse amém não caiu muito bem, mas... Que é a mistura de tudo, né? Que é a mistura Que o de amém, o tudo. assim seja, é a mistura de tudo. É a gente realmente, enfim, estar em conexão com a gente e com a realidade que está ao nosso redor. Vivendo né? agora De mesmo. várias maneiras diferentes. E não né? fugir daquilo que está acontecendo. Uhum. Eu adorei esse papo Foi cabeça, ótimo. não é? Espero que vocês tenham gostado. Daniel, muito obrigada por ter Eu que vindo. agradeço. Eu que agradeço As imensamente. indicações dele, Instagram, tá tudo aqui, né? Como usual. Foi um prazer mesmo te ouvir. Um Esse grande papo prazer. poderia ficar aí. Ah, isso que a aqui gente- vai longe. que a gente se conteve, né? Não fala de multidimensional, de outra vida, não tem outra vida, é paralela, é sucessiva. A gente se Tanta encontra coisa. mais uma vez para conversar sobre o desdobramento de... Excelente, vai ser um prazer enorme. Vamos sim, com toda certeza. Gostaram, né? Eu também adorei. Beijo para vocês. Forte abraço, muita Pra luz a você todos também. vocês. Pra você também. Beijo. Beijo, até já.